Leitura da Epístola do Beato João Apóstolo. Caríssimos, todo o que é nascido de Deus triunfa do mundo, e o que triunfa do mundo é a nossa fé. Quem é o que triunfa do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é que veio com a água e sangue, é Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho que Cristo é a verdade. Porque três são os que dão testemunhos no céu: o Padre, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um só. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três são um só. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Pois este testemunho de Deus, que é maior, é o que ele deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Seguido do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas, onde se achavam juntos os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E alegraram-se os discípulos, vendo o Senhor. Então ele lhes disse outra vez: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, que se chamava Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir nas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não hei de crer. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e Tomé com eles. Veio Jesus, fechadas as portas, e pôs-se no meio, e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos outros milagres fez ainda Jesus, também na presença dos seus discípulos, e que não estão, porém, escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguns breves avisos. Sempre, então, aqueles que desejarem se confessar, aqueles que vêm no domingo, eu peço sempre, por favor, que cheguem às 9 da manhã, mais cedo, e não na hora da missa às 10, porque acaba sempre atrasando um pouco a Santa Missa. Então, quem quiser se confessar, ou agende um horário durante a semana, mais tranquilo,
ou pode vir no domingo, porém chega um pouco antes, se possível às 9 da manhã e não às 10. Às 10 é o horário da Santa Missa, né? Ordinariamente. Às vezes a gente atrasa um pouco porque tem gente que vem de São Paulo, não é, ou de algum lugar mais longínquo, então a gente espera um pouco para que a pessoa não chegue atrasada na missa. Lembrando que é pecado mortal chegar atrasado na missa do domingo. Né? Como diz o 5º mandamento da igreja, ouvir a missa inteira nos domingos e dias de festas de guarda, como diz o catecismo da Igreja Católica, o catecismo de São Pio X. Ouvir a missa inteira ou assistir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. Então, é a missa inteira. Não chegar, né, no sermão, né, nem no ofertório, que já seria, né, pecado grave. E quem quer confessar, então, chega um pouco mais cedo. Sobretudo porque agora estamos somente com um padre, né, o outro padre que nos auxiliava não estar mais. E talvez só tenhamos um padre, se Deus quiser, no próximo ano. Então, até lá, paciência. Então, chegar mais cedo. Após a Santa Missa, haverá então o complemento do batismo. Então, quem ainda não completou o seu batismo, né, a maioria, creio, sabe, que no modernismo, então quem foi batizado, né, na igreja modernista, não tem o sacramento completo, digamos assim. Né? No modernismo foi-se abreviado o rito do batismo. Praticamente só o essencial, né? A água, né, que o padre joga na cabeça da criança, alguns ainda fazem assim, né? E diz: eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Porém, todas as orações, sobretudo os exorcismos, foram retirados, né? Porque no modernismo não acreditam mais no demônio nem no inferno, né? E os santos óleos que eles usam são inválidos, né? Foram consagrados por um falso bispo, né? Então as pessoas às vezes pedem para que o padre complemente o batismo. Então eu farei isso após a Santa Missa hoje. Então, quem não fez o complemento do seu batismo, pode esperar, eu farei após a Santa Missa diretamente. Depois do complemento do batismo, aqueles que quiserem se confessar, podem esperar, que eu também vou atender as confissões após a missa, né, e após essa cerimônia do complemento do batismo. Lembrando que o domingo, né, é o dia do Senhor, então não se perde tempo na igreja, né? Pelo contrário, né? Antigamente os fiéis passavam o dia inteiro na igreja, vinham para a missa de manhã, né, confessavam, comungavam, rezavam o rosário, depois ficavam para as prédicas, para os sermões que havia, né? Os padres pregavam ou no sábado, na véspera, né, sermões o dia inteiro, no domingo também sermões e catecismos, porque era o dia próprio daquilo, era o dia que os católicos iam para a igreja. Podem ver que os sermões do Padre Antônio Vieira, né, são livros, vários tomos, né? Ele não pregava somente no domingo, né, na homilia, eram vários dias dos sermões. Então as pessoas iam para a igreja. Então tem paciência, né? E o domingo a gente ter em mente que é para isso, é para Deus e não para outra coisa mais, para Deus e para o descanso corporal. Hoje estamos no domingo in albis, né? Ou quasímodo, digamos assim, né? Os catecúmenos eram batizados então no sábado santo e guardavam os trajes brancos, né? O vestido branco, a vestimenta branca, que simbolizava essa purificação do pecado original. E era uma festa durante toda a semana. Então, no domingo in albis, né, em branco, eles se despojavam desses vestidos, dessas roupas brancas. Por isso que daí tem um introito, né, da missa de hoje. Ficou esse nome, né? Domingo in albis ou quasimodo, ou quasimodo, como se chama, né, popularmente, que diz assim: como criancinhas renascidas, aleluia, ardentemente desejai o leite espiritual, aleluia, aleluia, aleluia. Né? Então eram em memória dessas crianças, ou catecúmenos, que eram batizados na vigília pascal. Hoje também, então, lembrando que ainda, não é, o nosso querido prefeito aqui de São Paulo, não é, decretou ainda, não é, uma quarentena prolongada, se não me engano até o dia 10 de maio, ou o mês todo de maio.
Então, seguimos, não é, essa quarentena, não é, em casa e tudo. Ordinariamente as igrejas também estão fechadas, mas claro, nós oficialmente não seguimos essas normas, não é, do governo, e abrimos a capela e tudo. Porém, não é, pedimos que os fiéis também se limitem, né, a vir nos domingos, não é? Podem agendar também um dia para confissão, etc. Nós vamos atender sem nenhum problema, mas estamos ainda nisso, né? Então não continuamos ainda sem o catecismo nosso dominical, e também após a Santa Missa não haverá o tradicional café. Então aqueles que quiserem após a Santa Missa, né, depois da ação de graças, se recolherem para casa para sua quarentena, fiquem à vontade, né? Até que se passe toda essa epidemia, né, aparente. Hoje lemos no Evangelho de São João, né, já no finalzinho, a falta de fé, o medo dos discípulos que estavam trancados, diz o evangelista, né, a portas fechadas, e a incredulidade, a falta de fé de Tomé, um dos 12. Tomé, conhecido como Dídimo, também em grego, né, quer dizer dúbio ou duvidoso, né, porque foi aquele que duvidou da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos de nós somos céticos? O próprio mundo moderno, né, não crê em nada mais da religião, né? Por isso que estamos na grande apostasia que diz a Sagrada Escritura, né? Ouvimos também o porquê todos os padres conciliares, né, os sucessores dos apóstolos, se reuniram num falso conciliábulo chamado Vaticano II, para também negarem a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas traiu, né, Tomé duvidou, Pedro negou, né? Então parece que já fazia parte, né, do colégio, né, essa falta, né, de caráter. E muitos de nós ainda somos assim, infelizmente. Diante das dificuldades, das tribulações, né, temos medo, negamos. Ou desacreditamos, nos desesperamos. Tudo isso, não é, mostra a nossa falta de fé também. E não somente daqueles que conviveram com nosso Senhor, estavam ali com Ele, né, no dia a dia, tiveram essa fraqueza. Imagine nós que já estamos há tantos, né, séculos de distância desses acontecimentos. Primeiro também vimos, no passado, na semana passada, na Semana Santa, em especial na Quinta-feira Santa, na Missa Vespertina, ou In Cena Domini, na Ceia do Senhor, Cristo institui ali o seu sacerdócio, né, o sacerdócio católico, e a instituição também da Eucaristia, e hoje lemos, né, a instituição do sacramento da confissão. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Então nosso Senhor institui também um outro sacramento, né? Lembrando que são 7, né, como aprendemos na catequese. Então, hoje, né, a instituição do sacramento da confissão. Nós vemos que os hereges, os protestantes, os falsos crentes, né, dizem, não, eu me confesso com Deus, ou os maus católicos também, que eu já ouvi muito disso, né? Os maus católicos, isso mais no meio modernista, né, da igreja falsa, conciliar. Eu me confesso com Deus, né? A gente ouve muito isso. Não, nosso Senhor instituiu os 7 sacramentos, um deles é o sacramento da confissão, que é obrigatório para todo e qualquer católico, inclusive para quem quiser se salvar. Por isso que as pessoas antes de morrer, né, não somente antes de morrer, claro, durante toda a vida se confessam, mas antes de morrer se confessam, recebem a extrema-unção, o viático, e morrem com a consciência tranquila.
graças a esse sacramento, né, da confissão e também o perdão dos pecados para aqueles que pecaram após o batismo. Então, o batismo apaga os pecados, o pecado original, o perdão, e se a pessoa é batizada adulta, também todos os outros pecados e culpas, né, e toda dívida também se apaga com o batismo. Porém, muitos, infelizmente, segundo a fraqueza humana, né, cometem pecados após o batismo, pecados graves após o batismo. Então, nosso Senhor, em sua infinita misericórdia, já previu isso, deixarei um sacramento para aqueles que pecarem mortalmente após o batismo. Então, imaginem, nosso Senhor veio a esse mundo para nos remir, para nos salvar, né? Daí todo o mistério da redenção, de sua paixão e morte, tanto sofreu para nos salvar, e tendo em vista, né, que após a sua morte ninguém mais pecaria, todos viveriam, né, uma vida de graça, sem um pecado grave, porém ele já viu a miséria humana, que o homem voltaria a pecar, que o homem esqueceria de Deus mais uma vez. Então ele já previu tudo isso e na sua infinita misericórdia, antes de ascender ao céu por si mesmo, deixou esse sacramento, né? O sacramento da confissão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O que isso quer dizer? Como assim ser-lhes-ão retidos? O padre, o sacerdote, né, se alguém chega para se confessar com o padre e não tem as disposições que requer, né? Por exemplo, né, não quer fugir das ocasiões de pecado, ou quer continuar pecando, ou não tem arrependimento, ou não tem a contrição exigida, o padre pode reter, negar a absolvição. Alguém está mal intencionado, né? Ou não está de fato querendo se converter, né? Não tem de fato dor pelos seus pecados, o sacerdote ali pode negar a absolvição. E isso acontece frequentemente. Não pense que isso é algo extraordinário. O padre negou a absolvição. Eu acho que os padres mais hoje em dia negam a absolvição do que dão a absolvição, para vocês terem uma ideia. Porque as pessoas não querem mais deixar a vida de pecado, não querem se converter verdadeiramente, querem continuar, né, levando uma vida leviana e pecadora, pecaminosa. Apesar de tudo isso que vimos durante a Semana Santa, a paixão e morte de nosso Senhor, a misericórdia de Deus sobre nós, apesar de tudo isso, continuamos com uma vida de ultrajes a Deus, crucificando a nosso Senhor com os nossos pecados. Então, boa parte dos fiéis, o padre pode negar também a absolvição. Dizer, olha, enquanto você não mudar de vida, não se converter verdadeiramente, não pode confessar e nem tampouco comungar. Né? É uma série de coisas, né? Quem não pode confessar também não pode comungar. Só pode comungar quem está antes confessado, pressupõe-se. Como diz São Paulo, quem receber o corpo e o sangue de nosso Senhor em pecado grave e mortal, né, está comungando a sua própria condenação. Então, meditar, né, são coisas sérias, envolvem a nossa salvação. Eu estou arrependido, né, de fato, quero mudar de vida, quero levar uma vida católica, cristã, séria, então devo fugir das ocasiões de pecado e do mesmo pecado grave. É assim. Porque se a igreja me nega, né, a absolvição, então estou perdido. Né, não poderei me salvar. E muita gente leva uma vida assim. Quantas pessoas vêm à igreja, não se confessam, não comungam e vivem assim durante anos. E muitos morrem assim. Às vezes só comungaram na primeira comunhão e depois desapareceram. Tem casos assim. Tem gente que nunca nem pisou na igreja, só assistiu uma missa na vida. E isso, infelizmente, é o fim da maioria das pessoas que conhecemos. Então, atenção, essas verdades, o católico deve saber de memória e guardar para a vida toda. Quanto mais eu me afastar de Deus ou dos sacramentos, mais eu me afasto do céu e da salvação. Então, nosso Senhor também hoje institui esse
sacramento, né, de misericórdia. E depois apareceu 2 vezes ainda para os discípulos. Primeiro para Madalena, como vimos no último domingo, e depois Madalena corre ao encontro dos discípulos que estão trancados, né? As mulheres é que saem para embalsamar o corpo do Senhor, leva perfumes e tudo. Estava na crucifixão as mulheres, e os homens covardes todos escondidos. E às vezes, continuamos vendo até hoje, a maioria das mulheres vem mais à missa, são mais piedosas, e os homens céticos não rezam, não comungam, não se confessam e não vão à missa. Em casa era assim também, a minha família toda era assim. Os homens dificilmente iam à igreja, já as mulheres eram mais devotas, mais piedosas, mais católicas. Até hoje. E no começo sempre foi assim, os homens escondidos, trancados, e as mulheres que acompanhavam o Senhor, intrigante, né? Nosso Senhor aparece 2 vezes. A primeira vez, Tomé não está presente. Nosso Senhor atravessa as portas fechadas. Não é um impedimento para Nosso Senhor. Não está mais com o seu corpo, não é? Comum, normal, mortal. Está já com um corpo glorioso. E tem essa sutilidade de poder atravessar. Não é? São características do corpo glorioso, ressurrecto. Então, Nosso Senhor atravessa as portas e diz: Pax vobis, a paz esteja convosco. E ali ele se apresenta ao colégio, né, dos apóstolos, e eles creem mais fortemente que é verdade. Já duvidavam, né, quando Madalena e as outras mulheres disseram: vimos o Cristo, e nem todos eles também acreditaram, porque sabiam que ele tinha morrido, né, de maneira terrível na cruz. Porém, Nosso Senhor aparece. O outro não está, São Tomé. Pasmado de admiração, né? São Tomé, quando retorna ao cenáculo, a esse lugar onde estavam reunidos os apóstolos, eles comentam: Cristo apareceu, Nosso Senhor ressuscitou, esteve conosco. Tomé desdenha e não acredita. Só se eu tocar, né, nas mãos, nas suas feridas e no lado aberto, aí sim acreditarei. É um homem moderno, confiante na ciência, em si mesmo muitas vezes, né, no nosso orgulho, não cremos, não acreditamos. E quantos na universidade seguem, nas universidades hoje, seguem esses erros? Os ateus, né, os existencialistas, os cientistas modernos, autossuficientes, não acreditou. E os apóstolos disseram: nós ouvimos, esteve conosco. E ele disse: não acredito. Nosso Senhor teve que aparecer uma segunda vez. E muitos acreditavam que era um fantasma. Pasmado de admiração, vencido e como esmagado pela evidência e pela caridade do seu bom mestre, cai a seus pés e solta um grito de fé, de adoração e de amor. Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus, diz Tomé. Ó mudança da destra do Altíssimo! Antes Tomé era incrédulo e obstinado, e agora é glorioso confessor e discípulo devotado e amante. Mais um milagre de Nosso Senhor. Ele alcança não somente a conversão novamente do incrédulo Tomé, mas também de todos nós. São Tomé, depois da ascensão de Nosso Senhor, vai para os 4 cantos do mundo,
anunciando, não é, o Evangelho, convertendo multidões. Mas graças a essa aparição de Nosso Senhor, e muitos também, graças a Deus, hoje, nós temos a fé católica, graças a essa conversão também de São Tomé. E dizem que ele apareceu no mundo inteiro, né? De fato, até aqui no Brasil também, né? Há conversões dos povos bárbaros e indígenas, graças ao apóstolo Tomé, que apareceu aqui também miraculosamente. Nos anais dos franciscanos, lá em Pernambuco, conta, né, que os franciscanos chegaram para evangelizar uma região de Pernambuco. Isso está nos anais oficiais da Ordem Franciscana no Brasil, desde 1500, né, quando os franciscanos chegaram aqui, eles começaram, né, a escrever o que eles viam, tudo, inclusive faz parte, né, da historiografia, da história do Brasil mesmo. E nesse livro Ordo Seráfico, né, aqui, franciscano do Brasil, conta que quando eles chegaram em Pernambuco e começaram a evangelizar os índios já sabiam o catecismo básico. E os missionários perguntavam aos índios: como é que vocês sabem, tem noções disso e tal? Eles falavam: não, Tomé, eles diziam, um homem assim como os senhores, assim, ensinou pra gente, os nossos antepassados há muitos anos. E eles achavam estranho, né? E os índios levaram os missionários a um lugar, era na beira do rio Jaboatão, e tinha uma rocha, uma pedra imensa, e nessa pedra tinha os 2 pés. Essa pessoa que eles disseram, né, que era o Tomé, que depois descobriram que era São Tomé, uma aparição no Nordeste, ele pregava do alto de uma pedra para os índios, né, ensinando a doutrina católica, e lá no alto dessa pedra tinham 2 pés, como se tivessem entrado assim na rocha, né? E está até hoje, lá como sinal e a presença desse apóstolo aqui nas Índias, no Brasil em geral, miraculosamente. O santo apóstolo: os vossos sentidos diante de Cristo não vos revelam senão o homem, mas a vossa fé, desde que opera despida da nuvem da dúvida, mostra-vos o ser divino, e vós o confessais da maneira mais clara e mais categórica. Deus meu, vós sois o meu Deus. Quanta razão tendes para chamar a Jesus Senhor vosso e vosso Deus, pois vos dá tal prova do seu amor. Então, São Tomé ali, não é confirmado, digamos assim, depois disso que Nosso Senhor faz com ele, né? Toma a mão, né? E Tomé. Alguns comentadores também dessa passagem fala, não é? Diz que essa parte, né, do Evangelho quer dizer isso, que os homens só acreditam, não é, pelos sentidos, como São Tomé pelo tato, né, que teve que tocar nas chagas ou no lado de Nosso Senhor. É uma característica nossa do homem, como muitos dizem, né? Eu só acredito vendo, né? Eu tenho de ver, eu tenho que tocar, Mas Nosso Senhor diz que não, né? Que bem-aventurado, de fato, né? Ou quem quiser se salvar ou alcançar a bem-aventurança, será aquele que acreditar, né? Mesmo sem ver ou sem tocar, como muitos ali. Nosso Senhor, durante aquele tempo que passou, mas sempre disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ressuscitarei ao terceiro dia. Várias vezes os seus discípulos. E eles esqueceram completamente. E desacreditaram. Mas muitos poucos guardaram isso. Não, Nosso Senhor falou: ele ressuscitará ao terceiro dia. E essa é a verdadeira fé que nós acreditamos até hoje. Muitos querem ver. Por isso que essas coisas de milagres, de aparições, não sei o quê, nós não devemos seguir essas coisas. Não nos interessa. O que interessa é a nossa fé. Deus existe, Deus está no céu, que é a nossa salvação, a Igreja Católica, a Igreja verdadeira, Nosso Senhor morreu por nós, para a nossa salvação. Basta, acabou. A Santíssima Trindade, esses mistérios que nós acreditamos e professamos, essa é a nossa fé. Não adianta estar querendo ver aparição não sei onde. Às vezes Deus, para converter os incrédulos, faz isso.
Um exemplo, não é, aquele milagre, né, da hóstia que se transformou, né, numa fatia do coração de Lanciano, né? O padre não acreditava, o próprio padre rezava a missa e não acreditava na transubstanciação. Não tinha fé naquilo, né? Achava que ali era a hóstia aparente, mas que a sua substância continuava também a mesma. Não havia a transubstanciação, a mudança da substância no corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Ele não acreditava. Então, Nosso Senhor, para converter aquele padre, teve que fazer esse milagre. Transformar uma hóstia numa fatia do seu miocárdio, do coração. E sangrar. Aí o padre acreditou. A nossa fé não deve ser assim. Deve ser uma fé firme, forte, em todos esses mistérios. Devemos acreditar em tudo que está na Sagrada Escritura, tudo que nos ensina a igreja, os papas verdadeiros, a igreja de sempre. Isso devemos acreditar cegamente no que nos diz a Igreja Católica, o que nos diz Nosso Senhor no Evangelho, tudo. Se nós começamos a duvidar, então a nossa fé vai desfalecendo, né? Como o caso desse padre, como aí o que Nosso Senhor fez com São Tomé, um puxão de orelhas, né? E assim vai para os céticos. Não devemos ser assim, devemos acreditar e rezar sempre, né? Vai uma coisa ligada à outra. Quanto mais a gente reza, mais a nossa fé está firme, viva, né? Sobretudo na Santíssima Virgem, né? Nossa Senhora tem grande devoção à Santíssima Virgem. Nunca abandonar o rosário, nunca abandonar o terço de Nossa Senhora. Quanto mais nos afastamos de Nossa Senhora, mais nos afastamos do seu Filho, de Nosso Senhor. Então rezemos sempre, sobretudo nesses momentos de dificuldade em que passamos atualmente, seja econômico, né, ou em casa, ou familiar, seja qual for o problema. Aqueles que rezam o terço e que têm fé católica estão bem. Aqueles que não rezam, não é, ou que estão se afastando da fé, seguindo aí outras ideias, outras doutrinas falsas, né, vão se perdendo e vão se desesperando. Rezemos confiadamente, não sigamos esses maus exemplos que temos aí, pelo contrário, sigamos os exemplos dos santos. Os santos que morreram, que deram a vida por Nosso Senhor, que estão no céu, que intercedem por nós. Isso é mais importante. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.